The Last of Us é uma grande decepção para mim. E essa questão de agenda identitária, que algumas pessoas chamam de lacração, é o principal motivo para isso. Agora, antes de você começar a me odiar, eu quero te falar que aquele terceiro capítulo do Bill e do Frank, que mostra o relacionamento que eles tiveram, para mim é disparado o melhor capítulo dessa série. Deixa eu explicar aqui meu ponto, porque eu acho que as pessoas emburreceram, infelizmente. As pessoas cada vez mais perderam a capacidade de entender a nuance das coisas. A arte, ela tem a capacidade e até a função de fazer com que a gente consiga refletir sobre as coisas. A arte, ela tem o poder de nos colocar em outras perspectivas e nos fazer, principalmente, ter dúvida em relação a alguma coisa. Então, quando uma pessoa, até a mais retrógrada, né, aquela que fala assim, nossa, eu não gosto de gay, é isso. Quando a pessoa vê aquele terceiro capítulo em que uma pessoa gay, reprimida, né, se vê sozinha pelo evento que acontece em The Last of Us, vê que todas as pessoas fugiram e ela tem finalmente a liberdade de ser quem ela é, e que por uma obra do destino ela encontra um parceiro e você vê o relacionamento sendo construído, né, a cumplicidade, o amor surgindo, mesmo essa pessoa mais retrógrada do mundo vai pensar, poxa, será que eu tenho o direito, né? Será que a sociedade tem o direito, será que a religião tem o direito de fazer com que uma pessoa não possa ser feliz, que ela tenha que viver reprimida, que ela não possa expressar o seu amor e viver do jeito que ela quiser viver, simplesmente porque você não acha que é legal, sendo que ela não está fazendo mal para ninguém? Então, essa é a função da arte, fazer com que as pessoas possam refletir, gerar dúvida, né? É essa que é a beleza das coisas. Então, de um lado, a gente tem as pessoas que eram contra e que a partir daquele momento podem refletir mais sobre algo, e do outro lado, você tem as pessoas que já eram favoráveis à causa, que olham e acham bonito. O sentimento que vem de um capítulo como esse, do terceiro capítulo, não é o de raiva no sentido de temos que acabar com tudo e tal. Não, mas é de contemplação, é de ver uma coisa bonita e se sentir tocado, né? Às vezes até de se emocionar. Isso é legal, isso é positivo. Agora, o que é feito atualmente não é isso. As pessoas, os autores dessas séries, né, dos jogos, enfim, dos materiais que a gente tem consumido hoje, eles não colocam pautas identitárias para realmente promover uma mudança social. Eles colocam essas pautas identitárias para fazer com que a gente brigue, para gerar barulho, para promover o material que eles querem promover. Se não tem briga, não tem discussão, ninguém fala do negócio. Então, a gente tem hoje milhares de obras lindas, só que não provocam essa briga, essa discussão social, que elas simplesmente são deixadas de lado. As obras que dão certo hoje, e eu estou falando sobre obras, porque não importa se é filme, se é série, se é jogo de videogame, se é livro, as que dão certo, as que vendem muito, são as que fazem com que um seja inimigo do outro, cada um levante sua bandeira e fique discutindo e fique brigando, e a obra se promovendo em meio a isso. É legal quando o autor explora um contexto em que a sociedade ruiu, né, por causa de um fungo, no caso de The Last of Us, e explora como seria a vida das pessoas em meio a essa nova realidade, como seria a vida de uma pessoa que vive em meio a uma cidade, a uma comunidade extremamente machista. Isso é legal, é orgânico, faz parte da construção, faz sentido que aquilo lá seja trabalhado do jeito que é trabalhado. Agora, The Last of Us é sobre isso? Não. Esse capítulo é justamente a exceção que confirma a regra. Então, em The Last of Us, por exemplo, a gente tem lá que a líder de todos os grupos é uma mulher. Ah, Pedro, mas qual que é o problema disso? O problema disso é que em toda a sociedade em que prevaleceu a lei do mais forte, as lideranças se deram pelas pessoas mais fortes. E o homem fisiologicamente mais forte que a mulher. A sociedade, as leis que fizeram com que a disputa não passasse a ser pelo mais forte, né? Pelo mais agressivo, pelo mais violento. Porque
O homem também tem essas características de ser mais violento, mais agressivo. Então, essas características, com certeza, em um mundo caótico, em que não existe mais lei, não existe mais regra, fariam com que essas pessoas fossem dominantes sobre as outras. Igual o Hobbes já falava, o homem é o lobo do homem. E num contexto em que não existe lei para domesticar esses lobos, o mais forte sobrevalece sobre o mais fraco. Mas, em The Last of Us, isso é retratado de outra forma. Por quê? Por causa de uma agenda, né? Para que a gente veja lideranças femininas. Tudo bem, mas aqui não é orgânico. Vocês conseguem entender a diferença? Essa nuance? Não é possível que isso não vai mudar nunca. A gente não quer aula. A gente está consumindo um conteúdo de entretenimento. A gente quer imersão. E para que exista imersão, a gente tem que estar conectado com o que está acontecendo lá naquele mundo. Tem que ser crível o que está acontecendo naquele mundo, tem que fazer sentido, porque senão a gente, opa, calma aí, agora começou a aula sobre diversidade e tal, coisa que não, igual eu tô falando para vocês, que não ajuda ninguém, entendeu? Porque quando a gente vê o Bill e o Frank, a gente se sensibiliza, a gente fala, eu não tenho direito, minha religião não tem direito, ninguém tem direito de se sobrevalecer a felicidade dos outros se aquela pessoa não tá fazendo nada de mal para ninguém. Ponto final. A gente se sensibiliza com isso. Agora, não é o que acontece quando a gente simplesmente vê que determinado personagem que deveria ser um homem é uma mulher. Por quê? Porque tem que ser. Isso aí não soa natural, não soa orgânico e justamente gera um sentimento de revolta que é combatido pelo outro lado e que é retalhado pelo outro, que cria essa divisão, que cria essa raiva, que alimenta a popularidade da série. Gente, vamos parar de ser burro. Todo mundo é ser humano, a gente não tem que ser de direita ou de esquerda, né? A gente não é de um lado ou de outro. A gente tem que trabalhar por uma sociedade mais justa, mais feliz, mais amorosa. Então, essa é a minha reflexão. Eu cansei de qualquer série que promove a divisão da sociedade, né? Eu quero séries que realmente promovam um olhar mais crítico, mais humano sobre as questões. É isso que a gente precisa. Se a gente continuar alimentando esse tipo de conteúdo, a gente vai viver numa sociedade cada vez mais dividida, cada vez mais burra, e eu não quero fazer parte disso e eu acho que ninguém quer. Então, essa é a minha reflexão. Se você, concorda, compartilhe, me ajuda a divulgar essa mensagem e até a próxima.